Solicito 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Onofre Ventura, pai do vereador Sérgio Ventura, ocorrido no dia de ontem. Obrigado a todos. Secretário, faça a chamada dos senhores vereadores. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Fernando Duarte, presente. Hélio Rossi. Presente. João Abdala Marum. Queremos aproveitar também para destacar que o senhor João Abdala está de licença médica, né? Operou nessa última quarta-feira a garganta e não vai poder estar presente. Matheus Marum de Campos. Presente. Miguel Marcelo Sobrinho. Presente. Sérgio Ventura. Presente. Sidney Jesus dos Santos. Presente. Convido a nobre vereadora Cleide para fazer a leitura do trecho bíblico. Boa noite, presidente, dentro da mesa, público presente, dos que estão online. Vou fazer um pequeno trecho de salmo responsorial. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei de vossa face, nem retirei de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e que oferto no holocausto o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Palavra do Senhor. Bom, antes de dar início ao trabalho, gostaria de fazer um comunicado em respeito aos servidores, às pessoas presentes em massa. Sei que nenhum projeto de reajuste ainda nos foi enviado, portanto não teremos votação hoje. Entretanto, como já havia sido anunciado a presença de todos vocês aqui hoje, e a gente sabia que a adesão seria grande, a Elsa, presidente do sindicato, fez questão de se inscrever para fazer uso da palavra ao final da sessão, e nós também gostaríamos de dar alguns esclarecimentos referentes ao assunto. Então, convido todos a permanecer na sessão, né, que vai transcorrer normalmente, e ao final dela nós daremos a tribuna para prestar todos os esclarecimentos em respeito a vocês presentes aqui hoje, tá certo? Declaro aberto a leitura das matérias, nos termos do artigo 20, inciso 3, da ANR, inciso 3 do regimento interno desta casa, requer ao plenário dispensa a leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente sua votação. Se tiver de acordo, permaneça em comissão e pode comprar para se levantar. A ata da 12ª sessão ordinária, realizada dia 24, está em votação. Se tiver de acordo, permaneça em comissão e pode comprar para se levantar. Aprovado também. Bom, boa noite novamente a todos. Farei agora a leitura dos ofícios recebidos do gabinete do prefeito em resposta aos requerimentos feitos pelos vereadores desta casa. O ofício 124, face ao requerimento 104 de 2018, da autoria do nobre
111/2018, é o primeiro nome vereador Pedro Rossi, solicita aumento da subvenção mensal da Santa Casa de Misericórdia da Saúde de Pirapora, no mínimo R$50 mil. Informe que a solicitação está na Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal de Saúde sobre análise de viabilidade de recursos financeiros para os devidos fins e assim houver um parecer enviaremos ao Legislativo. Ofício 126, fase requerimento 113/2018, de autoria do novo vereador Sidney Jesus dos Santos, que solicita que indique o proprietário do endereço situado na rua da Rocha Guilherme, ao lado do número 320 de Avinhaura, para que execute a limpeza do local e resolva o problema de infestação de escorpiões. Informa que a solicitação será encaminhada ao setor de fiscalização para as devidas providências. Ofício 127, passa no requerimento número 26/2018, de vossa autoria. Peço a atenção de todos, por favor, todos os presentes, para fazer um pouco mais de silêncio, para que possamos seguir com a sessão, né? Até o fim dela, para que todos os nossos atos possam ser feitos, né? E também, no final, a gente possa conversar com todos vocês, ok? Ofício 127, faz requerimento por 26/2018, de vossa autoria, respondido através do ofício 33/2018, do gabinete do prefeito, encaminho em anexo o cópia do ofício 77/2018, SEI GR01F12, GR01SLI AFEL, conferidos esclarecimentos. Eles já nos passaram que não será nada longo. Muito obrigada, pessoal. Todos os vereadores estão aqui junto com vocês. Terminamos a Assembleia Ordinária e começamos com o apoio deles aqui. A nossa greve ou não, decisão do servidor público.
por motivos de saúde, tenho que ficar 15 dias sem falar. Porém, nesse momento tão crucial para todos os funcionários, não posso e não vou ficar calado. Quero que saibam que sempre tive e tenho o maior carinho e admiração por todos os funcionários públicos municipais. Em minha gestão como prefeito no passado, fiz concurso para dar estabilidade a todos os funcionários, mais de 500 à época. Lutei e luto por vocês. E estou certo que novos colegas vereadores desta Casa de Leis também. Criamos a nossa fundação, sempre dei bons aumentos como prefeito, mas infelizmente aqueles que me sucederam não foram felizes para administrar em nossa cidade. Aí está o resultado da má administração. A Câmara está unida com o nosso presidente Matheus Maron. Podem crer que a Câmara quer dar o melhor aumento possível dentro dessa receita que temos, já que nada foi feito para melhorar. É justo que seus direitos sejam atendidos e respeitados como um aumento salarial e que seja aumentado também o vale alimentação, devido à situação que se encontra a folha de pagamento, onde a responsabilidade é da administração pública. É lamentável vocês estarem passando por isso, devido à negligência e incapacidade de outros. O funcionário não tem culpa pela situação que o município está passando. A Câmara, o que ela pode fazer por vocês, ela vai fazer com certeza. Eles estão preocupados com esse minguado aumento. Estamos juntos nessa luta e espero que seja resolvido da melhor maneira possível. Afinal, o slogan não é a cidade do bem. Então, o bem, nesse momento, é para vocês, funcionários, que com seu trabalho fazem com que a cidade cresça e desenvolva. Minha gratidão a todos os funcionários públicos dessa cidade que tanto amo. Obrigado pela atenção. João Abdala Marum, vereador. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei 023/2017, de 6 de dezembro de 2017. Ilustre Presidente, com satisfação cumprimento Vossa Excelência e os pares e ao ensejo caminho incluso o projeto de lei que estabelece regras e demais procedimentos para a prestação de serviços funerários no município. Apesar de a Prefeitura dispor de um prédio construído exclusivamente para serviços de velório, não tem estrutura para a realização de serviços funerários. Mediante tal situação, se faz necessário oferecer ao particular tal incumbência, sabendo que há várias empresas especializadas neste mister. A concessão dos serviços funerários será outorgada a empresas que se cadastrem e mantenham sede ou uma filial no município, atuando livremente no mercado. Por outro lado, apresentando a estrutura física do prédio do velório municipal, uma das empresas concorrerá a ocupar o prédio mediante licitação e pagamento de aluguel, podendo nele atuar na comercialização de planos de assistência, de urnas e demais produtos e serviços funerários. A empresa que irá ocupar o velório também cuidará da administração do prédio como um todo, incluindo salas, sanitários, como e demais dependências. O serviço funcionará ininterruptamente de forma a atender a população em todas as situações. Por fim, solicitamos a Vossa Excelência que apresente o projeto de lei para apreciação, discussão e aprovação pelos nobres vereadores desta municipalidade, de conformidade com o artigo 83 da Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora. Joel da Viadade, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 023/2017, de 6 de dezembro de 2017. Dispõe sobre os serviços funerários municipais e dá outras providências. Joel da Viadade, Prefeito do município de Salto de Pirapora, no uso das suas atribuições legais, faço saber, em cumprimento ao disposto do artigo 5º, inciso 1 e 30 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os serviços funerários municipais de Salto de Pirapora são considerados serviços públicos de caráter essencial, delegados à iniciativa privada, mediante livre credenciamento e regerção por esta lei e demais atos e regulamentos emanados do Poder Executivo Municipal. Artigo 2º.
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos terá a competência de fiscalizar a efetiva execução das disposições contidas nesta lei. Artigo 3º. São atribuições do órgão referido no artigo anterior: zelar pelo cumprimento da legislação que regulamente a matéria, propondo alterações quando julgar necessárias. Receber denúncias relativas à prestação de serviços funerários no município, sugerir normas para a padronização de materiais e serviços funerários, bem como elaborar estudos para estabelecimento dos preços mínimos dos serviços quando os valores cobrados pelas empresas delegadas apresentarem-se inacessíveis à população, submetendo-os ao chefe do Poder Executivo, que ficará autorizado a estabelecer uma tarifa mínima pelos serviços. Solicitar e avaliar relatórios dos serviços prestados pelas empresas delegatárias, sempre que julgar necessário ou em decorrência de denúncias. Proceder aos estudos que visem aprimorar a prestação de serviços funerários e a melhor utilização dos cemitérios públicos e particulares. Artigo 4º. Os serviços funerários municipais serão prestados mediante delegação a empresas funerárias privadas estabelecidas no município de Salto de Itapora, através de livre credenciamento preenchidos os requisitos estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. Para efeitos desta lei, entende-se por empresa funerária a pessoa jurídica de direito privado delegatária dos seguintes serviços funerários: A. Confecção e comercialização de urnas funerárias. B. Organização de velórios. C. Transporte e traslado de cadáveres e restos mortais. D. Preparo de corpos e embalsamentos. E tanatoplastia para sepultamentos e traslados, além de cremação. E. Administração e venda de planos de assistência familiar e funeral. Artigo 5º. As empresas delegatárias dos serviços funerários deverão oferecer serviços conforme os padrões abaixo relacionados. Padrão 1. Urnas simples, ônibus para transporte dos participantes do cortejo, véu, coroa de flores, velas, cruz, licença, capela, carro para remoção e carro funerário, manto de flores. Padrão 2. Urna com visor e varão ou alça, barreira, ônibus, véu, coroa de flores, velas, cruz, licença, capela, carro para remoção, rádio, manto de flores. Parágrafo 1º. Quando houver a necessidade de prestação de serviços gratuitamente pela finalidade social, conforme a solicitação da Secretaria de Promoção Social do município, as empresas deverão oferecer o padrão 1, excluído o item coroa de flores. Parágrafo 2º. O município caberá a competência de fixar, por decreto, a tabela de valores referentes ao padrão dos serviços, bem como as demais regulamentações que sejam, e se quiserem, necessárias. Além dos padrões estabelecidos neste artigo, as empresas delegatárias poderão disponibilizar outros tipos de padrões, desde que registrem as especificações e os valores a serem cobrados na Secretaria de Serviços Públicos. Artigo 6º. As empresas funerárias com sede em outros municípios contratadas para a execução eventual de serviços funerários do município comunicarão a permissionária para a utilização do velório municipal e aquisição dos serviços de sepultamento, efetuando o pagamento da taxa de ocupação do velório. Parágrafo 1º. Fica permitido às empresas funerárias com sede em outros municípios, desde que mediante contratação pelos familiares enlutados, a remoção de corpos para Salto de Itapora e vice-versa, desde que apresentem documentos que comprovem a existência de empresa constituída regularmente para a prestação de serviços funerários. Parágrafo 2º. As empresas com sede em outros municípios poderão prestar serviços nesse município, desde que seja para trasladar e sepultar corpos do município sede da empresa, assim como os traslados de outros municípios para Salto de Itapora poderão ocorrer por empresas cadastradas no município de origem de ocorrência do óbito, ou seja, do município do morto, desde contratadas pelos familiares enlutados. No caso do óbito em outro município, pessoa residente e domiciliada em Salto de Itapora, os familiares poderão optar pelos serviços funerários de Salto de Itapora, para promover o traslado e sepultamento nesse município. Parágrafo 4. Os planos de assistência funerária somente poderão ser comercializados para os munícipes residentes e domiciliados em Salto de Itapora por empresas delegatárias instaladas nesse município.
atendimento. São obrigações das empresas funerárias manter atualizado o cadastro municipal no que respeita às operações dos endereços, determinação social, modificação do quadro societário ou qualquer outra alteração da empresa. Apresentar ao município, quando solicitada a escrituração contábil da empresa para fins de fiscalização, prestar os serviços funerários durante 24 horas por dia ininterruptamente, admitindo os serviços de plantonistas mediante livre cooperação entre as empresas credenciadas. A dever é prestar os serviços funerários gratuitamente para a população de baixa renda, sempre que houver solicitação da Secretaria de Promoção Social do município. Recolher corpos ou parte do corpo humano que demandem inumeração em vias públicas, hospitais, clínicas, postos de saúde, repartições públicas e outros locais, conforme escala de plantão e regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo. Utilizar e manter o edifício do velório da municipalidade conforme critérios estabelecidos em regulamento do Poder Executivo e após regular o processo licitatório. Dispor de, no mínimo, um veículo funerário devidamente adaptado e caracterizado, condicionante entre o local da urna e a cabine do motorista e passageiro, devidamente registrado em nome da empresa delegatária, emplacado nesse município com o máximo de 10 anos de uso. Dispõe de um estoque mínimo de 10 urnas funerárias com nota fiscal de aquisição em nome da empresa. Dispor de funcionários qualificados bem como de, no mínimo, tecnoplasmista, habilitado e com certificado ou diploma emitido por instituição de ensino reconhecida. Expedir nota fiscal de materiais e serviços onde constem todos os materiais e serviços prestados. Manterem seus arquivos por prazo determinados às certidões de óbito e sepultamentos por si realizados. Seguir as orientações legais e técnicas oriundas da Secretaria Municipal de Saúde e da Divisão da Vigilância Sanitária no exercício das suas atribuições. É vedado às empresas funerárias proceder de qualquer modo por si ou pessoas interpostas ao agenciamento de prestações de materiais e serviços funerários, bem como manter plantões e oferecer serviços em hospitais, casas de saúde, delegacias de polícia ou departamentos médico-legais. Cobrar materiais e serviços padronizados acima do valor estabelecido anualmente por decreto baixado pelo Poder Executivo. Sepultar cadáveres fora da área de cemitérios. Parágrafo único. A infração ao disposto administrativo acarretará a abertura de processo administrativo para apurar o cometimento da conduta indevida, podendo resultar na aplicação das seguintes penalidades: aplicar a multa de 500 URBs, unidade fiscal do município, suspensão das atividades por 30 dias, suspensão das atividades por 60 dias, cassação da delegação do serviço e consequente proibição de atuar no município. Artigo 10. Os veículos de transporte funerário serão vistoriados anualmente por órgão designado do Poder Executivo Municipal, com a fixação de selo da fiscalização sanitária, contendo prazo de validade e identificação da empresa funerária com suas partes laterais e na traseira. Parágrafo único. É vedado às empresas funerárias o transporte de cadáveres de veículos não adaptados, exceto para os casos de transporte de crianças de até 1 ano de idade. Artigo 11. Os serviços funerários do município estarão sujeitos à fiscalização da Secretaria de Saúde e Serviços Públicos da Promoção Social, conforme os atos dos próprios atribuições. Artigo 12. A Secretaria Municipal de Saúde, no que couber, estabelecerá os procedimentos necessários para o controle e cumprimento das obrigações formais referidas ao tópico, desde que atestado médico até o registro em cartório. Constitui a obrigação dos estabelecimentos hospitalares, casas de saúde ou entidades congêneres sediadas nesse município, designarem membros do seu serviço social para apresentação aos familiares ou preposto da pessoa falecida sobre os procedimentos necessários e posteriores à entrega da declaração de óbito por parte do profissional médico. Parágrafo único. A
liberação e retirada do cadastro pela família e ou pela empresa funerária, por ela autorizada, somente poderá ocorrer após a entrega de declaração de óbito pelo médico responsável. Artigo 14. Os estabelecimentos hospitalares, casas de saúde e entidades congêneres, assim como as empresas funerárias, deverão afixar em local de amplo acesso ao público e de fácil visualização os nomes, endereços e contatos das empresas delegatárias dos serviços funerários do município. Artigo 15º. É vedado aos estabelecimentos hospitalares, casas de saúde e entidades congêneres destinar local em suas dependências para as empresas funerárias, seus funcionários, prepostos ou representantes, assim como permitir a preparação, higienização, vestimenta ou manuseio de cadáver das suas dependências, exceto aqueles indispensáveis para a retirada do mesmo. Descrição de ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de provas de leitura em exercício, prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, prova de inscrição dos cadastros dos eventos estaduais aos municipais, se houver relato ao município, se é incidente permanente ao ramo de atividade compatível com o objeto de delegação. Carteira de identidade e cartão de inscrição no cadastro da pessoa física dos proprietários e os sócios gerentes. Outros documentos, eventualmente exigidos pela Lei Federal 8.666/1993. Parágrafo único. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, acompanhado de cópia ou em cópia autenticada por cartório competente e por servidor da administração. Artigo 19. Sempre disposto nesta lei, na medida em que forem regulamentadas suas determinações, as empresas funerárias delegatárias deverão comprovar sua adequação às exigências legais. Artigo 20. A utilização do edifício público onde se localiza o velório municipal será licitada, adjudicando-se a utilização mediante concessão pelo prazo de 5 anos, prorrogáveis uma única vez, por igual período, para a empresa funerária que oferecer o maior valor da alocação mensal para o uso do prédio. A empresa funerária que vencer o processo licitatório poderá instalar escritório de vendas de planos de urna funerárias e demais serviços funerários no espaço contínuo ao edifício do velório às suas expensas. Será a responsabilidade da empresa vencedora da licitação a manutenção do edifício do velório em perfeitas condições de uso. Parágrafo 3º. As empresas funerárias delegatárias de serviços do município poderão utilizar as instalações do velório mediante pagamento de R$140 por velório para a empresa detentora da concessão do edifício. O valor previsto no parágrafo anterior poderá ser reajustado anualmente mediante decreto municipal para fins de utilização monetária. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrato. Joel Variedade, prefeito municipal. Requerimento 120/2018, de autoria do vereador Matheus Gomes de Campos. Requer a mesa dos centros regimentais do período plenário solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, informações referentes à atualização do plano de carreira das educadoras das creches municipais. Justificativa. Algumas profissionais citadas estiveram com esse vereador solicitando informações a respeito do plano de carreira e não foi atualizado. Requisito que as informações sejam disponibilizadas com a maior brevidade possível para o devido esclarecimento aos municípios interessados. Salvo exceções, 23 de abril de 2018, Matheus Gomes de Campos, vereador. Requerimento número 120, 2018, de autoria discussão. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Coincidentemente, esse requerimento aqui versa sobre parte do funcionalismo e ele foi feito com base em uma conversa que eu tive com algumas educadoras e me apresentaram essa demanda. O que eu relatei a elas é o seguinte, é que as demandas que são trazidas para a gente tem condição de levar adiante. E o requerimento é o início desse trabalho. Outras categorias de servidores já
entraram em contato com a gente e a gente, paralelo ao trabalho que é feito com o sindicato, a gente faz o requerimento para saber a informação do motivo pelo qual quem já tem plano não está sendo atualizado e aqueles que não têm, por que não é feito. A grande maioria sabe que plano de carreira não pode ser projeto de iniciativa desta casa, do legislativo, então cabe a nós questionarmos o executivo a respeito da proposição. Para me informar também que na próxima sessão, possivelmente, será votado requerimento a respeito do plano de carreira da Guarda Municipal. E também, aproveitando a presença de todos os demais servidores aqui, representantes de várias categorias, aqueles que tiverem alguma demanda parecida e quiserem conversar com a gente, vocês sabem muito bem que as portas da Câmara estão sempre abertas. Tá certo? Obrigado. Vereadores, requerimento para a discussão. De acordo com a comissão, vai votar às 15 da tarde. Ele está aprovado. Requerimento 121, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos. Requer a mesa nos centros regimentais do líder plenário para propor ao Poder Executivo que, através do setor competente, efetue a instalação de pontos de iluminação pública na rua Virgílio Serione, à altura do número 270, Jardim Santa Maria, de fronte à nova ENEF, Escola Municipal de Ensino Fundamental, atualmente em construção. Justificativa: no local citado, a escuridão aumenta o risco de assaltos e acidentes aos moradores, principalmente crianças e idosos. Portanto, requer que essa medida seja executada no menor tempo hábil possível. Salvo as sessões 24 de abril de 2018, Sidney Jesus dos Santos, vereador. Requerimento 121/2018 do vereador Sidney em discussão. Está em votação, se estiver de acordo com a comissão, comissão foi convocada pelo seu votar. O requerimento está aprovado. Requerimento 122/2018, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, requer a mesma nos centros regimentais do líder plenário para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a instalação de um ponto de iluminação pública na rua Encarnação Ortiz Piqueiras, altura do número 230, bairro São Manuel 2. Justificativa: esta solicitação se faz necessária em função da ameaça à segurança dos moradores do bairro e diante de riscos de assaltos e acidentes causados por quedas e escorregões. Portanto, requer que as medidas sejam postas em prática no menor tempo adequado. Salvo as sessões 24 de abril de 2018, Sidney Jesus dos Santos, vereador. Requerimento 122/2018, autoria do vereador Sidney, está em discussão. O requerimento está em votação. Se tiver de acordo com a comissão, vai contar de quem se levantar. O requerimento aprovado. Requerimento 123/2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa dos centros regimentais do líder plenário para propor ao Poder Executivo que determine ao setor competente a manutenção da área verde do Jardim Teixeira, incluindo o corte de mato, jardinagem das áreas públicas e limpeza em geral. Justificativa: o requerimento se justifica pelos pedidos dos moradores que reclamam do estado de abandono do bairro, acarretando o surgimento de insetos e animais peçonhentos. Portanto, solicito que a medida requerida seja posta em prática com a brevidade que o tema requer. Salvo as sessões 26 de abril de 2018, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento 123/2018, do vereador Cleide Maria da Silva, em discussão. Requerimento em votação. Se estiver de acordo com a comissão, isso vai contar de se levantar. Requerimento aprovado. Requerimento 124/2018, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos temas regimentais do líder plenário para propor ao Poder Executivo e determine ao setor competente a instalação de placas de identificação em todas as câmeras de segurança do município. Justificativa: diversas matérias e abordagens nos têm mostrado que o aviso prévio de que a pessoa está sendo monitorada e filmada inibe significativamente
somente a prática de assaltos e outras ilegalidades. Esta ação, de baixo custo para o município, será de grande valia no aumento da sensação de segurança aos nossos munícipes, nas regiões atendidas pela rede de vigilância municipal. Portanto, solicito que a medida requerida seja posta em prática com a brevidade que o tema requer. Salvo exceções, 26 de abril de 2018, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 24, da autoria da vereadora Cleide da Instituição. O requerimento está em votação. Se estiver de acordo com a comissão, por contrário, que se levantar. O requerimento está aprovado. Requerimento 125, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos centros regimentais do plenário para propor ao Poder Executivo que determine o setor competente a manutenção asfáltica e elimine o problema de água empoçada na esquina próxima à creche municipal Eucair Dias Ribeiro, situada na Rua Brasil 125, Jardim Santa Bárbara. Justificativa. O problema citado tem chegado de maneira recorrente a esta vereadora, pois o empoçamento de água atua como um ponto de proliferação de mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, colocando em risco as crianças da creche e moradores da área. Portanto, solicito que a medida requerida seja executada de maneira urgente. Salvo exceções, 26 de abril de 2018, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento 125/2018, da autoria da vereadora Cleide da Instituição. O requerimento está em votação. Se estiver de acordo com a comissão, pode contrário, deve se levantar. O requerimento aprovado. Requerimento 126, de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa dos temas regimentais do plenário para propor ao Poder Executivo, dentro do setor competente, organize e execute ações de incentivo para hortas comunitárias dos diversos terrenos atualmente sem uso de todo o município. Justificativa: é comum o pedido de moradores das mais diversas regiões da cidade interessados em instalar uma horta comunitária que não, por base em virtude da desinformação e receio da burocracia ser enfrentada. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Salto de Pirapora, artigo 107, o uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso do poder público exigir. Parágrafo 4º. A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita por decreto para atividades ou usos específicos e transitórios pelo prazo máximo de 60 dias, salvo para o fim de formar canteiros de horta pública ou para uso agrícola, casos que o prazo corresponderá à autorização de horta ou da safra. Portanto, solicito que o pedido seja tratado com a importância que o assunto requer. Salvo das sessões 26 de abril de 2018, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. Requerimento número 126/2018, da autoria da vereadora Cleide da Instituição. Requerimento em votação. Se estiver de acordo com a comissão, pode votar e se levantar. O requerimento aprovado. Requerimento 127, de autoria do vereador Sidney Jesus dos Santos, requer a mesa no centro regimentais do plenário para solicitar ao Poder Executivo, que através do setor competente, execute a poda de árvores sinfônicas na rua Capitão Jesus Sequeira César entre os números 45 e 90. Justificativa: a solicitação se baseia no fato que as árvores ameaçam romper o cabeamento elétrico da rua, colocando todos os moradores em risco. Requeiro, pois, que essa medida seja avaliada e posta em andamento no menor tempo hábil possível. Salvo as sessões 26 de abril de 2018, Sidney Jesus dos Santos, vereador. Requerimento número 127/2018, da autoria do vereador Sidney Jesus da Instituição. O requerimento está em votação. Se estiver de acordo com a comissão, pode votar e se levantar. O requerimento aprovado. Requerimento 128, de autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requer a mesa no centro regimentais do plenário para propor ao Poder Executivo que determine o setor competente a patrolagem do bairro Piraporã. Justificativa: o requerimento se justifica pelos pedidos dos moradores desse bairro que vem sofrendo problemas constantes com as ruas em situação precária. Solicito que a medida requerida seja posta em prática com a prioridade que o tema requer. Salvo as sessões 26 de abril de 2018, Clodoaldo Soares de Almeida, vereador. Requerimento 128/2018, da autoria do vereador Clodoaldo Soares de Almeida. Requerimento de votação. Se estiver de acordo com a comissão, pode votar e se levantar. Requerimento
Requerimento 129, 2018, pelo primeiro vereador Clodoaldo Soares de Almeida, que requer a mesma dos centros regimentais do plenário para propor ao Poder Executivo e determina o setor competente a patrulhagem da rua dos Cafeeiros, estrada para o bairro Quintas de Pirapora, de frente ao pesquisa do Dorival. Justificativa: o local encontra-se em situação precária, sujeitando os riscos de quebra de veículos, bem como de acidentes e atropelamentos. Salvo as sessões 26 de abril de 2018, Clodoaldo Soares de Almeida, vereador. Requerimento 129/2018, pelo vereador Clodoaldo, na discussão. Requerimento está em votação. Se o vereador for permanecer à votação, se for contrário, deve levantar. Requerimento aprovado. Bom, gostaria de fazer um requerimento ao plenário de retirada do requerimento número 130 da pauta para a gente ser mais breve, chegar mais rápido possível no sítio de patrulha. Falar no vereador Sérgio Ventura. Boa noite a todos. Hoje e ontem foi um dia difícil para mim. Para quem não sabe, boa noite a todos novamente. Para quem não sabe, hoje foi um dia difícil para mim. Ontem o meu pai acabou falecendo. É um dia dificultoso, eu perdi um ente querido e com todo esse movimento eu não poderia de maneira alguma deixar de participar de um momento desses. Problemas, dificuldades, todos temos, mas não pode servir de desculpa para faltarmos com nossas responsabilidades. Eu até estive preparando um comentário para fazer aqui a todos os servidores públicos, né? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os funcionários públicos de nossa cidade pela mobilização e afirmar que podem contar com o meu apoio, pois estão lutando por uma causa justa, a valorização do seu trabalho. Precisamos ter consciência da importância e principalmente da valorização do servidor público. Cabe a nós, vereadores, votar pelo reajuste dos salários. Porém, quem determina a porcentagem e a aplicação é somente o prefeito. Por isso, devemos nos unir para chegarmos em um consenso e votarmos com responsabilidade, levando o servidor público e também o orçamento do município. Eu afirmo, é possível. Só é preciso o Poder Executivo parar de arranjar desculpas e definir o que realmente é prioridade. Não adianta cobrar um funcionário público e não dar condições de trabalho para ele. Funcionário público é prioridade. Eu acredito. Eu não posso deixar de falar aqui que o poder da decisão está nas mãos da população. O nosso futuro, o dos nossos filhos, é decidido na hora do voto. Não adianta cobrarmos resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas escolhas. É isso que eu separei para passar para cada um de vocês. Parabéns a cada um de vocês pela mobilização. Um abraço e boa noite. Aí, por favor, certo? Agora é o momento que vocês tanto aguardaram.
Miguel Marcelo. Boa noite, senhor presidente, à mesa, vereadores, vereadora presente e a todos os servidores públicos municipais. Quero agradecer a presença de todos e a satisfação de tê-los aqui. Ainda mais reivindicando quem é com vocês. Só para acrescentar o que o vereador Sérgio Ventura disse, também estou junto com vocês. Estamos nessa batalha junto para buscar o melhor para os servidores. Só quero expressar um comentário que saiu nas redes sociais, aí no jornal, sobre como o funcionamento do novo aterro sanitário, a prefeitura iria economizar na média de R$100 mil ao mês, R$1 milhão ao ano. Então, a conta é simples, né? A gente falando aí em média de R$100 mil ao mês, isso poderia aí acrescentar no ticket dos funcionários públicos mais de R$80. Então, gente, é questão de querer ter bom senso e querer ajudar o servidor público. Então, essa eu acredito que é a hora de reivindicar, é a hora de correr atrás e eu, como vereador Miguel Marcelo, estou junto com vocês. Obrigado, boa noite. Primeiramente, não vou fazer uso da minha palavra. Primeiro, quero fazer a leitura de uma carta de uma professora que solicitou para mim a hora que eu estava chegando, fazer a leitura desta carta. Como ela não pode fazer uso da palavra, então eu serei o porta-voz dela agora, ok? Boa noite, nobres vereadores e povo aqui presente. Por meio desse pequeno texto, eu gostaria de demonstrar a imensa insatisfação do funcionalismo público com relação ao nosso dissídio e aos argumentos utilizados para justificar tais propostas. Em primeiro lugar, gostaria de dizer a todos que em tempos de crise é necessário poupar. A poupar, pais e famílias e mães dedicadas sabem bem que o que se corta em primeiro lugar são os gastos supérfluos. Sendo assim, gostaria de deixar aqui um questionamento. Se faz mesmo necessário contratar pessoas que não fazem parte do funcionalismo público para ocupar os cargos comissionados? Ora, se não tenho dinheiro sobrando em casa, dispenso a faxineira e faço eu mesmo a limpeza da minha residência. Mesmo que eu gaste mais tempo e mais produtos ainda estaria economizando. Se preciso poupar dinheiro, não poderia comprar novos sapatos, terei que continuar usufruindo dos que já tenho. Então me digam, caros colegas, a aquisição do sistema de notas, boletins e chamadas online se fazia mesmo indispensável nesse momento? Se estamos em crise, por que não poderíamos continuar utilizando a boa e velha caderneta escolar? Falando em educação, conforme determinado em lei, 60% do total da verba do Fundeb deve ser destinado a pagamento de docentes. Alguns de vocês saberia dizer qual é a porcentagem que está sendo utilizada atualmente para esse fim? E com relação às metas do PME, do Plano Municipal de Educação, o salário dos professores está condizente com o que prevê o documento? O momento é de crise em nosso país e nós, do funcionalismo público, também fazemos parte desse momento e necessitamos sim de dissídio justo. Como vamos nos manter, comer, pagar nossas contas, se tudo aumenta e nossa remuneração mensal não? Peço licença para citar aqui um trecho de Se os Tubarões Fossem Homens, de Deixer. Se os tubarões fossem homens, também acabaram
acabaria a igualdade que hoje existe entre os peixes pequenos. Alguns deles obteriam cargos e seriam postos acima dos outros. Os que fossem um pouco maiores poderiam inclusive comer os menores. Isso só seria agradável aos tubarões, pois eles mesmos obteriam assim mais constantemente maiores. Poderiam inclusive comer os menores. Isso só seria agradável aos tubarões, pois eles mesmos obteriam assim mais constantemente maiores bocados para devorar, e os peixes pequenos maiores que deteriam os cargos. Valeriam pela ordem entre os peixes pequenos para que estes chegassem a ser professores, oficiais, engenheiros de construção de caixas e assim por diante. Conciso e considerável, só então haveria civilização no mar. Os peixes pequenos precisarão ser devorados pelos tubarões para que exista civilização? Por que não dar aos peixes pequenos o devido valor, já que os tubarões não são autossuficientes e precisam do trabalho dos pequenos peixes para que tudo possa funcionar de melhor forma? Peixes pequenos fazem o trabalho braçal, fazem virar as engrenagens, varrem, cozinham, cuidam de crianças e medicam para que os peixes grandes e os tubarões possam estar em suas cadeiras, fazendo o que julgamos que deve ser feito, cuidando de interesses e zelando pelo bem-estar de toda a população do mar. Encerro aqui essa reflexão com o desejo de que os nobres vereadores tenham ampliado seu olhar sobre a questão em pauta e zelem pelo bem-estar de toda a população desse mar. Bom, não foi passado para mim o nome da professora, né? Mas aqui está, então, a manifestação dela em nome de todos os outros professores. E agora quero ver se eu tenho voz para falar também. Claro que eu não poderia deixar de usar o direito de falar, principalmente para meus colegas. Muitos aqui eu já trabalhei junto, muitos eu conheço, sei do trabalho, né, que executam. Só que eu queria, né, como hoje é o dia de vários assuntos em pauta, não só de sítio, porque aqui acho que são vários assuntos que vêm em pauta também, junto com o dissídio, seria sempre bom a gente destacar os papéis. Como foi destacado aqui, eu duro que, para mim, até eu ia tocar no assunto, mas a carta foi bem, colocou bem toda a nossa situação, né? Eu queria só destacar aqui uma coisa, porque assim, eu queria aproveitar essa audiência de vocês, mas a gente está transmitindo também via Facebook. Então as pessoas estão nos ouvindo, as pessoas estão vendo que nós, funcionários, estamos aqui, nós vereadores, engajados também em uma melhora ao funcionalismo público. Que todos nós, né, eu como funcionário e todos vocês estão aqui, claro que a gente tem uma parte só do funcionalismo aqui, mas nós sim prestamos serviço a toda a cidade, né? E nós como vereadores, vem a nós todas as necessidades do município. E dói, realmente eu falo para vocês que dói no coração a gente fazer todo esse processo, como o presidente falou, a gente dá start no requerimento, o requerimento ir, vem aquela resposta evasiva, cheia de interrogações, que você fala, bom, isso aqui não é resposta. E aí você vai de novo, manda, e não acontece. E o que você vê, às vezes, pessoas, bairros que estão sofrendo com a falta de serviço que a prefeitura deveria fazer. Não precisava nem o vereador estar requerendo. Eu queria só destacar bem rápido, por favor, pedir a presença de vocês, é muito rápido, ó. Que eu queria aproveitar, porque assim, às vezes a política, hoje nós estamos em ano de eleição e as pessoas precisam saber um pouco da política, né? Qual é o papel específico de um prefeito? É o chefe do Poder Executivo local, né? Deve governar a cidade de forma conjunta com os vereadores, é um deles. Outro, deve elaborar um programa voltado às necessidades do município, né? A gente está falando hoje aqui do funcionalismo público, mas a gente sabe que tem muitas necessidades do município.
E eu queria destacar bem, porque nós estamos aqui na nossa casa, né, dos vereadores, onde o povo também, temos a porta aberta todos os dias aqui. Qual é o papel específico do vereador? Isso é bem rápido, eu não vou acompanhar o dia a dia das comunidades. Elaborar e votar leis, fiscalizar as ações do prefeito, ser um membro ativo na Câmara Municipal, discutir, aprovar e fiscalizar o orçamento do município, lutar pela transparência. Então esse aqui, eu queria até destacar que isso aqui, eu peguei no começo, em 2016, quando eu assumi. Eu falei, isso aqui é um compromisso que nós, vereadores, temos com toda a população, não só para aqueles que votaram em nós, né? Temos um número X de eleitores, mas temos um número X de habitantes na nossa cidade. Então todos merecem respeito, né? E claro, eu já disse no almoço do sindicato lá que eu tenho 16 anos em casa. Eu conheço muita gente que antes de eu entrar na prefeitura já estava trabalhando na prefeitura. Eu cheguei a trabalhar no setor de obras, eu conheço muito bem, sei a dificuldade que o pessoal tem em trabalhar no setor de obras, que aquele pátio dá vergonha a gente ver o tamanho da nossa cidade, você tem todo um investimento dentro da prefeitura, e aquele pátio onde as professoras que estão aqui hoje, coordenadoras, solicitam para quem? Principalmente o pessoal do pátio, né? Esses aí sim, sem brincadeira, eu queria uma salva de palmas, por favor, para esse pessoal que pega no pesado, serviços gerais, esse pessoal que vai lá, acabar com o problema da Cinete, por exemplo, de entupimento, tudo que é tipo de problema, ele vai para o pessoal lá do pátio. E aí eu fico pensando assim, se a gente não olhar para esse pessoal que fica no sol mesmo, que a gente vê que trabalha, né? É fácil pra gente, eu falo porque eu trabalho sentado, eu não pego sol, né, onde eu trabalho, mas eu vejo o pessoal que pega pesado. Então a gente tem que pensar, nós vereadores aqui, eu acho que eu, por ser funcionário público, né, eu posso ter mais contato, mas eu sei que os vereadores também já sempre buscaram informações, vão visitar creches e tal, como eu também já fui. Mas eu queria assim que, senhores vereadores, por favor, eu sei que acho que a maioria aqui é ciente de todo esse caso, mas a gente precisa realmente sempre dar atenção ao funcionário público, porque somos nós que fazemos, que prestamos serviço para a comunidade, que estamos dispostos, só que precisamos de melhorias, não só salariais, mas condições. Teve uma audiência pública que a Elci citou da capacitação dos funcionários. Como que o funcionário vai poder seguir trabalhando sem nenhuma capacitação também? Novos funcionários que estão aí. Bom, eu não vou me estender mais, se eu continuar falando, eu falo demais também. Mas eu quero que vocês saibam, como eu já falei na reunião do sindicato, que eu sempre vou estar com vocês. E eu quero, por favor, que quem precisar entrar em contato, tirar qualquer informação, eu estou à disposição. Certo? Então, às vezes o pessoal vai falar que o Fernando, que é funcionário público e vereador, não se dispõe ou não está batalhando pelos funcionários, está sim. E pelo funcionário e também pela população, ok? Executa essas duas funções com responsabilidade. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, funcionários, por estarem aqui hoje. Obrigado, por favor. A palavra do vereador Sidney. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite, senhores vereadores que acompanham o live. Só quero ser bem breve e colocar minha posição. Estou apoiando todos os funcionários públicos e colocar aqui a minha indignação pelo motivo de eu já estar reclamando desde o começo de 2017 o tanto de cargo comissionado, o excesso de cargo comissionado para chegar nessa situação. Salário digno para aqueles que levam educação para os nossos filhos, que faz a nossa cidade andar, que limpa a nossa cidade, dá toda a assistência para nossas crianças na nossa cidade. Então eu só quero ser breve para dar mais espaço aí para a nossa sindicalista aí, e pode contar comigo, estarei com vocês, funcionário público e a população até o fim. Muito obrigado, novamente. Vereador Clodoaldo.
falou, né, acho que todos aqui me conhecem, né? Trabalhei aqui dentro do centro da cidade 27 anos, ganhando um salário que sim, justo, né? Deu para mim sobreviver, mas um salário super baixo, eu ganhava R$ 1.400. Eu nunca fui a favor de 4 a 5%. E não vai ser agora que eu vou votar a favor de 2 para vocês. Deixar bem claro para vocês que eu estou sendo dos últimos aqui, né? Todos aqui, com certeza nós estamos apoiando vocês. A gente quer, na verdade, que o aumento venha e seja justo para vocês. Tanto que a última vez que a Elza esteve aqui, recentemente, eu até tive um pequeno problema aí, inclusive foi por causa dos comissionados, como o vereador falou ali. Eu acho que tem muito chefe para pouco índio. Eu acho que está na hora da gente valorizar quem trabalha. E aqui eu estou vendo, aqui, todos são trabalhadores, certo? Todos são trabalhadores. E outra coisa, nós temos que apoiar vocês, que é o povo que colocou nós aqui. Foi vocês que colocou nós aqui. Não foi prefeito, não foi secretário, não foi esse que colocou nós aqui. Quem colocou nós aqui foi vocês. Então a gente estamos aqui deixando bem claro para vocês que a gente vai lutar por vocês. Até por sinal que já está se estendendo isso aí por um motivo de a gente não apoiar esses menos de 2% para vocês. E isso aí não é problema do servidor público, isso é um problema do executivo. Ele resolva se está com 54, ou 55, ou 56. Isso é problema do executivo, não é problema nem meu, nem seus, muito menos do servidor. É só isso, só. Boa noite a todos. Da admiração do vereador Sérgio Ventura de estar aqui hoje, que se fosse eu nas condições dele, com certeza não estaria aqui. Parabéns, vereador. Bom, vamos lá. Pessoal, quem acompanha a sessão aqui da Câmara sabe bem do que eu vou explanar hoje. A gente já tem dito há algumas sessões. Não começou esse ano, já começou lá do ano passado, quando o reajuste não foi satisfatório, mas nós aceitamos, o sindicato também aceitou, achou um valor adequado, um valor justo, nós também, e a época era mesmo. Porém, gente, de lá para cá, muito pouco foi feito. A matemática é simples. Se você tem muito gasto, você vai ter que economizar. Ou então você melhora a sua fonte de renda. O que a gente tem visto de melhora na arrecadação da prefeitura? Quais ações de gestão inovadora a gente tem visto para a cidade? A gente não tem visto novidade nenhuma. Corta gasto. Exatamente. Corta gasto. É o que nós temos batido nessa tecla há algum Meu, tempo em casa, já. em casa, Há algum não tem tempo dinheiro. nós já temos batido nessa tecla. Se você não se esforça para melhorar o que você ganha, então diminua o que você gasta. E no que está E aí a gastando? gente tem muito funcionário
de anos desempenhou uma função que necessitava fazer uma hora extra aí no sábado, necessitava, tanto era bom para a administração e bom para o funcionário, que fosse feito esse adicional, essa hora extra que era necessária. E por essa inatividade, né, por essa negligência da administração, até isso hoje nós vemos que tem sido cortado. Gente, a gente tem visto aí, desde sexta-feira, muitas mentiras sendo ditas em Facebook, em WhatsApp, né? Muitas pessoas mentirosas e, de certa forma, até criminosas, por tentar jogar a opinião pública contra a Câmara, dizendo que às escondidas os vereadores votaram o reajuste do servidor. Gente, a gente está abrindo a Câmara até de sábado para receber as ideias de vocês, para ouvir um funcionário, aquele funcionário que trabalha durante toda a semana, de segunda a sexta, e não pode vir aqui. A gente recebe no sábado, a gente recebe à noite, a gente tem as portas abertas para todo mundo. Por que agora a gente ia esconder isso de vocês? Então eu achei ridícula essa colocação de que os vereadores votaram às escondidas um reajuste para vocês. Gente, vocês podem ter certeza, a pauta da sessão é publicada com antecedência. Vocês podem ligar aqui na Câmara, vocês podem procurar no Facebook, podem procurar no site, podem me ligar. Muita gente aqui tem meu telefone, tá certo? E aí eu passo o que está para ser votado. Se a gente dá abertura para vocês buscarem a gente, é porque a gente sabe que representa vocês. Então o que a gente está defendendo aqui? A gente vai defender o interesse da gente ou de vocês? Né? Essa pressão que vocês estão fazendo aqui hoje, do meu ponto de vista, é o essencial, é o principal. Isso aqui deveria se repetir muito mais vezes. Nós temos aqui votação de orçamento, gente. O funcionalismo tem que se conscientizar do quanto isso é importante para vocês. Vocês têm que estar presentes. A gente precisa de vocês aqui. Isso aqui é a casa do povo. Quem tem que estar aqui são vocês. Vocês têm que estar aqui pressionando, cobrando o vereador. É engraçado, se todo mundo aqui tivesse a favor de que não fosse dado reajuste nenhum, e todos vocês tivessem vindo aqui pressionado e essa decisão fosse efetivamente da Câmara, eu tenho certeza que mudaria o posicionamento. Mas hoje, como todos os vereadores aqui que já expuseram as suas opiniões falaram, eu faço questão de reiterar: quem colocou a gente aqui não foi secretário, não foi chefe de divisão, não foi chefe de seção, não foi prefeito, não foram nenhum deles, foram vocês. E é o interesse de vocês que a gente vai colocar em primeiro lugar aqui, tá certo? Gente, agora eu queria entrar um pouco mais no mérito da questão e dizer que a ELS tem desempenhado um trabalho excepcional. Muitas pessoas chamam ela de briguenta, e é mesmo, e na posição dela tem que ser, e ela está de parabéns, porque a gente tem acompanhado, e eu sou testemunha disso, infinitas reuniões no Executivo, infinitas reuniões. Ora reunião com o secretário disso, ora reunião com o secretário daquilo, ora com o prefeito, ora com o chefe disso, chefe daquilo. E a gente vai, conversa, propõe, gente, corte esse gasto, manda 20% do comissionado embora, corta o reajuste do comissionado, corta o dinheiro do comissionado. Todas essas propostas, a ELS fez. Todas essas propostas que eu estou falando aqui para vocês, a ELS fez. Camila sabe disso, o Christian sabe disso. E o
evidência disso, porque se informou com a fonte verdadeira, com a fonte original, não com mentiroso. Gente, não vou me estender muito mais. A minha posição definitivamente é: corte-se uma grande camada dos funcionários comissionados que não fazem nada. Não vou generalizar, a gente tem bons funcionários, e a gente sabe que muitos deles técnicos, com grande capacidade, experiência, vindo de outras cidades até, né, tem muito para acrescentar para a cidade. E essas pessoas têm que ficar. E mais pessoas assim, a gente tem que querer na administração. E não só cabide. Chegando aqui no final da minha fala, o que foi anunciado, não tem como eu avaliar a veracidade da porcentagem que nos passaram, porque o projeto não chegou para nós, mas falaram de 2%. Gente, queria dizer para vocês o seguinte: essa porcentagem, ela é muito injusta e maldosa. Por que eu acho isso? Nós temos secretários que ganham mais de 8 mil. Temos os bons secretários e temos os secretários que não fazem nada. Da mesma forma que os demais. Porém, nós temos lá os serviços gerais com salário base perto dos R$ 1.400, R$ 1.500. Se a gente for comparar o 2% do secretário com o 2% dos serviços gerais, o peso, o que onera a folha, o que dá o prejuízo, não é o servidor efetivo que põe a mão na massa, é o burocrata que fica com a barriga encostada lá na mesa, né? Então a gente tem que abrir a mente, abrir o olho, que essa porcentagem muitas vezes ela é mentirosa, né? Ela é injusta com quem ganha menos. O meu ponto de vista é esse. Que quanto a essa porcentagem, eu não consigo me convencer de que vai existir uma porcentagem justa se ela englobar os comissionados. Porque se você der 2%, o do comissionado vai ser infinitamente superior. Se você der 10%, aí você é muito mais. Né? Proporcionalmente, sempre essa porcentagem vai ser injusta, certo? Por isso da minha insistência tão grande no aumento do ticket, porque 30, 50 reais para você, para mim, 50 é igual para todo mundo, né? Então seria uma coisa mais justa, mas ao mesmo tempo acho que esse reajuste que já está tardio, né? Chegamos em maio e ainda o projeto nem sequer chegou. Eu acho que nós temos que ter o reajuste do salário base, mas também tem que haver uma melhora no ticket de alimentação. Tá certo? Pessoal, não vou me alongar mais. Para finalizar, gostaria de dizer que para aqueles que ainda não sabiam do posicionamento da Câmara presente perante o funcionalismo público, quando a gente fala aqui que saúde é prioridade, que educação é prioridade, a gente está falando do professor, a gente está falando do técnico de enfermagem, a gente está falando de todos esses profissionais, né? Então não adianta nada a gente pregar aqui que é pela segurança, que é pela saúde, e na hora de fazer alguma coisa dá para trás. Então aqui ninguém foge da raia, tá certo? Gostaria que vocês pressionassem e mantivessem essa posição de vocês, tá certo? Na próxima sessão, se esse projeto chegar, conto com a presença de vocês aqui de novo, tá certo? Sindicato, parabéns pelo posicionamento. Muito obrigado a todos e desculpa se me alonguei demais. Obrigado.
antes de eu me candidatar, eu tive um tio que trabalhou na área pública e falou para mim o seguinte, que você pode ser inteligente, você pode ser boa pessoa para entrar na área pública, não, ser um político. Você pode ser tudo isso, ter só positivo, só pontos positivos. Só que durante esse mandato, se você perder a coragem, isso daí não vai valer mais nada. Isso eu guardei para mim até hoje. O que eu vou falar agora ficou entre mim e só minha esposa e mais um amigo, nem com os outros vereadores. Eu acho que antes de sermos vereadores aqui, graças a Deus, cada um tem o seu rendimento. Por favor, tem o seu rendimento e o seu ganha-pão. Senão a gente não entrava para se candidatar a vereador para ganhar dinheiro. É bem claro isso. Eu, com o pensamento que eu tenho 5 minutos para falar, então vai ser bem rápido. Eu, conversando com alguns amigos, eu falei assim, ó, se não temos dinheiro, como já foi citado aqui, temos que cortar gastos. Eu tive a seguinte, veio de Deus isso daí para mim, porque eu como cristão acho que Cristo, ele veio para servir, não veio para ser servido. E eu como cristão, eu tenho que servir também. E amanhã estarei dando o start de uma petição pública, eletrônica e também por assinaturas. A petição pública, acho que as pessoas, não sei se grande parte aqui sabe como funciona. Uma petição pública, para ela se transformar num projeto de lei, ela precisa ter 5% de assinaturas. Né? O projeto de lei que vem para a Câmara para ser votada e encaminhada ao prefeito. Por que eu estou falando que esse ato que eu estou tomando hoje aqui é isolado meu? Porque eu não conversei com todos os vereadores, que são meus amigos também, e porque eu citei que cada um aqui tem a sua renda. Eu amanhã estarei dando início, acho que antes do prefeito poder dar a sua fala. Por favor, projeto de lei de iniciativa popular para a redução de 50% dos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários, chefes de divisão, vereadores e redução. Se a gente fala, a gente tem que tirar na carne também, certo? E redução de 70% do número de cargos comissionados. Foi uma decisão difícil para eu tomar, mas eu acho que com o meu papel de vereador, né, muitas vezes eu falo pelos vereadores, mas eu tenho que muitas vezes falar por mim também. E até como vereador, antes de tudo, eu sou cidadão salto-piraporense. Eu quero que a minha cidade seja melhor. Eu quero que a minha cidade, que a prefeitura consiga prestar bom serviço ao cidadão, como eu uso do serviço também. Então, isso aqui eu vou estar colocando, eu vou ter talento, mas como eu não tenho tempo também, isso aqui eu vou estar colocando à disposição amanhã online. Então, quem quiser, por favor, vai lá, assina rapidão, não dá nem um minuto para assinar, ok? Obrigado. Agora temos a votação do documento de maneira e passamos a ordem do dia. Peço secretário aqui na presença dos vereadores. Presença confirmada. Fala aberto para pedir com leitura, discussão e votação das matérias. Presença confirmada com a ausência do vereador João Marcos. Parecer número 20 de 2018 da Comissão de Justiça e Redação favorável ao projeto de lei 003/2018 legislativo. Projeto de lei 03/2018 legislativo de 11 de abril de 2018 dispõe sobre denominação de rua número 9 localizada no loteamento Mirante do Sol. Passa a ser denominada doravante como Rua Devi de Oliveira Rosa. Projeto de lei número 3/2018 do legislativo sem discussão. Projeto de lei número 3/2018 está em votação. Se tiver de acordo com a eleição comunitária, a gente vai votar as coisas levantadas. O projeto de lei número 3/2018 está aprovado.
Conformidade com o artigo 39 do regimento interno dessa casa, 10 minutos após o término da sessão ordinária, a senhora Elza Luciano Faustino fará o uso da tribuna da Câmara pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis até a metade desse prazo mediante requerimento. Falando sobre o regime funcionário. Pessoal, nada mais podemos tratar do que encerrada a 13ª sessão ordinária, informando os interessados que a íntegra das sessões cinematográficas em mídia para consulta no site da Câmara, bem como na Secretaria desta Casa para ler os documentos na íntegra. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje. Fiquei muito feliz com a presença de todos. Conto com vocês nos atos do Legislativo tomar, tá certo? Vocês são o nosso guia e com certeza o interesse de vocês está à frente. Eu agradeço também ao pessoal do Facebook. Tivemos aí mais de 100 pessoas acompanhando a sessão online, tá certo? Tenham todos uma boa semana. A Elcio já vai subir a tribuna para falar. Fiquem com Deus e que tenham um bom resto de semana aí. Muito obrigado a todos.